Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e eu vou trabalhar com vocês então hoje período composto, orações coordenadas. Gente, lembrando que esses exercícios eu passei no final da nossa quinta aula, tá? Aqui, gente, já nós estamos numa outra semana, até a aula número 5 era a semana 3. A partir da aula 6, nós estamos falando então da semana 4. Vamos lá então. O primeiro exercício é: assinale a alternativa que apresenta oração coordenada sindética explicativa. Gente, relembrando lá, oração coordenada. Ela recebe esse nome, gente, de oração coordenada, porque não há dependência sintática entre as duas orações. Então, primeira coisa, o período é composto. E além do período ser composto, gente, não há dependência sintática. E nós dividimos, então, essas orações primeiramente em assindéticas, que é quando eu não tenho, então, conjunção. Ou seja, o que faz essa ligação entre as orações? Uma vírgula, 2 pontos, depende. Qualquer outro sinal de pontuação. Então, não há conjunção. Por que, gente, que não há conjunção? Porque se a gente pega a própria palavra, o prefixo a é um prefixo de negação. Então, ele quer dizer não. E sindética vem de síndeto. Síndeto, gente, é uma outra palavra que nós temos para conjunção. E daí nós temos as sindéticas, que são divididas em 5. São elas as aditivas, alternativa, adversativa, conclusiva e também eu tenho a explicativa. Gente, qual é a mais comum das aditivas? É a conjunção e. Das alternativas, o ou. Adversativa, mas. Conclusiva, pois. E explicativa, o porquê. Então, gente, nós temos 5 orações coordenadas sindéticas. Aqui no exercício está pedindo especificamente para que eu trabalhe com a explicativa. Qual delas aqui que tem uma conjunção, gente, que está ali no nosso resuminho? Primeiro, ele devia estar cansado porque trabalhou o dia inteiro. Devia estar é o verbo e trabalhou o outro, período é composto. Agora, gente, a minha conjunção é o porquê. O porquê é explicativo? Sim, gente, é. Então, por conta disso, aqui, eu marco a letra A como correto. Vamos aproveitar e treinar, já que a gente está falando de oração coordenada? Na letra B, o time venceu. Por isso, está classificado. O time venceu, venceu, verbo. Está, outro verbo. O time venceu, logo, pois, está classificado. Eu não posso colocar isso como conclusivo? Posso. Ou também, gente, eu posso mudar o sentido dessa oração se eu colocar o E. O time venceu e está classificado. E tornar ela aditiva, tá? Aí na letra C, cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Cumprimente é o primeiro verbo e o segundo é o verbo é. Ou seja, período composto, o que eu tenho aqui, gente, como conjunção, pois conjunção a gente sabe que é conclusivo. Então, gente,
A letra B depende, eu posso mudar, né? Eu posso dar outros diferentes sentidos para ela. E a letra C, então, ela é conclusiva. Tranquilo, né, gente? Bem de boa esse exercício. Próximo. Reescreva a oração transformando-a em um período composto ao acrescentar uma conjunção. Período composto, gente, 2 verbos. O primeiro verbo eu já tenho aqui, ó. Visitei seu tio ontem. O primeiro verbo eu já tenho. Então eu tenho que adicionar mais um verbo. E além disso, gente, o exercício pede que a gente coloque uma conjunção. Por quê? Ele não quer uma oração coordenada simplesmente assindética, ele quer uma sindética. Então, eu posso colocar, por exemplo, visitei seu tio ontem, mas ele não estava. Verbo estava, segundo verbo. O mas, gente, então, é a nossa conjunção. Então, só tomem cuidado para não esquecer desses detalhes. Terceira, as conjunções e, portanto, e mas estabelecem entre as orações, respectivamente, relação de. O e, a gente já sabe que ele é de adição. Logo, gente, a C e a E, eu já elimino. Porque elas estão falando de separação, a gente nem tem uma de separação e explicação. A segunda, gente, é o portanto. Portanto, ele vai dar uma ideia de explicação, conclusão ou de exclusão. Gente, até o pois aqui, muita gente confunde e acha que ele é o quê? Explicativo. Acho que pode colocar no lugar do porquê. Lembrando, se eu estou começando uma resposta, por exemplo, eu estou lá, explique por que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Daí a gente começa a resposta, pois ele estava navegando, usando um exemplo bobo. Gente, por que eu não posso colocar o pois? O pois ele é conclusivo, então eu preciso ter um conhecimento prévio, ter alguma informação antes, para daí eu chegar a essa conclusão. Poderia colocar sim, pois ele estava fazendo não sei o quê? Poderia, aí não teria problema nenhum, gente. Mas eu tenho que ter alguma informação antes. Eu não posso simplesmente jogar o pois lá. Então, eu preciso dessa informação anterior. Logo, gente, eu falei adição e conclusão. E, por último, né, o mas, que dá a ideia, então, de oposição. Logo, a letra certa é a B. Lembrando, gente, vocês ainda misturam mas e mais. Lembrando lá, o mas, gente, ele é oposição. Agora, o mais, quando eu tenho o i, aqui, gente, eu tenho então uma adição, tá? Tomem cuidado para não misturar, tá? O mais é a adição, mas até muda bastante a pronúncia, gente. É uma, então, oposição, tá? Tomem cuidado com isso. Gente, como nós sempre fazemos, alguns exercícios para casa. Agora não é mais sobre, gente, gramática, tá? Nós vamos falar sobre artigo de opinião na próxima aula. Primeiro, quais as características de um artigo de opinião? Ou seja, vocês vão trazer todas as informações de como que eu construo um artigo de opinião. Quais são as partes dele, como ele é escrito, como ele é produzido. Segunda, um artigo de opinião é escrito em verso, prosa, textos que abordem esse assunto. Então, vocês vão marcar qual é a correta. E por último, o gênero textual, artigo de opinião. Letra A. É explicativo? B. Defende uma ideia com argumentos? Ou C. Apresenta uma teoria? Gente, lembrando lá, artigo de opinião é um gênero textual. A tipologia dele é argumentativa. Então, cuidado para não misturarem as coisas. São coisas bastante diferentes, mas que andam juntas, né? É até engraçado a gente falar isso. Então, não esqueça. Artigo de opinião é o gênero e a tipologia que nós temos ali é a argumentação. Não esqueçam disso.
Façam uma revisão, deem uma olhadinha então no que é um artigo de opinião. É muito fácil a gente achar lá qual é a estrutura, o que deve ter, o que não pode ter, como que eu tenho uma opinião, como que eu defendo um ponto de vista. Tudo isso, gente, é muito importante. Lembrando, artigo de opinião vai ser então o assunto da nossa próxima aula. Até lá!